Fala aí. E aí, como vocês estão? Consegui trazer uma convidada mais que especial. Você tem em mente quem pode ser para falar sobre missão? Vou convidar uma amiga. Vamos ver se ela já entra aqui. Vamos esperar ela aceitar o convite, adentrar no Santíssimo Lugar. Só um minuto, galera. Oi? Nossa, uma barulhão. E aí? Então, galera, apresentar um pouco a Vitória. Eu e a Paty conhecemos numa conferência e ficamos sabendo do interesse, do amor pela missão que ela tem. Então, isso contagiou a gente. Ela é muito séria. Ela é da IPB, é bem diferente que a maioria que me segue aqui, mas ela é de Deus, apesar de ser IPB. Brincadeira, brincadeira. As coisas de Deus são de Deus demais. Então, ela vai compartilhar um pouco, melhor ela se apresentar. Fala que você faz, o que você estuda, trabalha, como você tem missão, interesse por missão. Pode falar já? Pode. Tá bom, então eu sou a Vitória Malves. Que eu estudo, que eu trabalho. Como o Gil falou, né? Eu sou da Presbiteriana, de Alphaville, IP Alpha. Não, não vai ter sorteio, gente. A gente tá perguntando se vai ter sorteio aí. É o meu irmão. Olá, Igreja do Sol. já passou do seu horário de dormir. Oi? Vai ter a Igreja do Projeto Sol. E o sorteio vai ser um café com a Vitória. Tem isso aí não. Acabei de me formar em Direito na PUC, glória a Deus. E sim, mano, eu tenho paixão por missões. Desde muito criança eu me sinto comissionada para isso. Mas quanto mais eu vivo isso, mais eu entendo que é mais uma questão de mandamento do que uma questão individual, sabe? De pessoas. Quando eu falo de pregar o evangelho mesmo. Acho que quanto mais você conhece Cristo, menos você consegue guardar para você. E aí é isso aí que eu tenho vivido. O meu Quando irmão você, falou que não quer café comigo. Tudo bem, normal já. quando você diz mandamento, não opcional, quando você fala isso, não é com um ar de tipo assim, nossa, que coisa chata de se fazer. Não, pô. E qual foi a sua experiência que você falou assim, pô, nossa, era uma missão. Eu acho que eu tenho um chamado. Porque você faz direito e trabalha na área. E Sim, como você vê as duas coisas? tá, calma aí que são muitas perguntas, né? Não tem as respostas. Quando eu me senti. Quando eu falo de missão, é uma coisa que muita gente pensa e fala assim, nossa, é uma coisa específica para umas pessoas que são chamadas para isso e tal. E não retirando isso, né? Existem realmente pessoas que são chamadas especificamente para isso, eu acredito. Mas existe um mandamento claro na Bíblia que é ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo. E isso não é uma coisa específica para pessoas que se sentem comissionadas para o campo missionário especificamente. Apesar de viagens missionárias, etc., a forma como eu concilio, né, o meu trabalho, hoje eu tenho um trabalho fixo, CLT, aí sofredor igual todo mundo, e faculdade, eu entendo que o seu campo missionário, ele é onde Deus te colocou, né, onde você está colocado, seja a sua igreja, comunidade local, seja uma escola, seja uma faculdade, seja o seu trabalho. E quando você fala de pregar o evangelho, é tipo, basicamente você
compartilhar algo que salvou sua vida, sabe? E é a melhor coisa do mundo inteiro. E daí, como não compartilhar a melhor coisa do mundo inteiro, né? Com as outras pessoas. Acho que é isso. Pô, legal. O legal é que você fala assim, compartilhar algo que te salvou. Aí você poderia compartilhar esse sentimento, o que te salvou, o que gerou isso, né? Para você ter essa clareza. O que gerou isso pra O mim? que te fez converter, como que você era. Peraí, você tá perguntando o meu testemunho de conversão ou você tá perguntando qual foi o momento que eu entendi que eu precisava falar isso pra outras Esses pessoas? dois momentos. Porque você fez a escolha, então você tinha outra opção. Quando você fala de missão, você disse que há quem é relacionado, mas pregar é para todo mundo. Né? Como você diferencia isso na segunda pergunta, né? Mas a primeira é, como você se converteu? Quando você escolhe? Tá, como eu me converti. É, pô, eu cresci na igreja, né? Meus pais cresceram criando eu e meu irmão na igreja. Mas teve um Sim. dado momento, assim, da minha adolescência, quando eu tava passando, assim, por muitas questões como adolescentes passam, né? Que eu tive que tomar uma escolha, assim, de, tipo, continuar vivendo aquilo que era o que eu tinha aprendido dos meus pais, etc. Ou, tipo assim, viver um negócio real, sabe? E daí tomar minha própria escolha e viver aquilo, tipo, do que eu acredito, da lógica que eu tenho. E daí foi um momento onde eu senti realmente Deus falando comigo de que ele estava lá comigo desde o começo e que não era só uma tradição, uma coisa dos meus pais, que ele realmente existia e ele realmente era real e ele realmente era o salvador de todo o universo. E daí eu lembro que na época eu só pensei, eu falei, como não responder a isso, né? Na verdade, como não viver isso, assim. E foi uma coisa bem lógica, não foi nada muito sobrenatural. Eu entendi o que estava sendo falado no dia, e aí eu falei, ok, eu compreendo isso e daí eu quero viver isso. E aí, a partir desse momento, eu passei a viver isso e não tive mais, assim, grandes crises com relação a isso. Tem sido bem, apesar de não ser sempre, nossa, uma ascensão gigantesca, tem sido sempre constante desde então. Agora, sobre a questão do chamado missionário especificamente, aí foi uma coisa um pouquinho mais sobrenatural, vamos dizer assim. Eu estava num acampamento e aí o pastor lá estava falando um negócio genérico, eu nem lembro o que era a pregação, pra ser bem sincera. Culto da fogueira, quem se conhece tá ligado. Além de eu ter problema com a atenção, eu estava com sono ainda, então eu não lembro mesmo o culto. Mas eu lembro que o pastor estava fazendo apelo, eu já era cristã, então tipo, eu não ligava muito para apelo, essas coisas. Porque eu era adolescente também. Mas aí o pastor falou assim: eu vou fazer um apelo diferente hoje, porque eu tô sentindo que existem pessoas que precisam desse. E aí ele falou assim: ele explicou um pouquinho sobre o que era um missionário, o que o missionário fazia, e ele falou: se você está sentindo que você é chamado para isso, eu também queria chamar você aqui. E na hora, assim, meu coração começou a queimar um absurdo, assim, enquanto ele estava explicando o que um missionário fazia, eu já tava, tipo, mano, vidrada, falando, caraca, que da hora. E aí foi o momento que eu entendi que, tipo, Deus estava me chamando para viver isso. E eu devia ter, sei lá, uns 12 anos. E desde então foi uma coisa que Deus nunca me deixou esquecer. Todo momento que eu falava, pô, não sei se é isso, aparece alguém ou aparece alguma coisa, ou, enfim, que me lembra dessa coisa que Deus falou comigo quando eu era bem novinha. Uau. É, e que faculdade você fez assim? Você viu um grande campo missionário? Você viu que é um campo hostil ou não? Foi bem de boa? Não, a faculdade é zero de boa. E todo mundo que faz faculdade sabe disso. Sim, é o que eu sempre falo para todo mundo. A faculdade você pode ver de duas maneiras. Você pode ver ou como um ambiente hostil, um ambiente onde você vai ser muito demandado, muito questionado, muito, como eu posso falar, desafiado mesmo, né, na sua fé. Ou você pode ver como um grande campo missionário, né? Em ambos os lados, a minha recomendação é sempre manter uma vida de devoção mesmo, devocional, não deixar de congregar,
e leia bastante a Bíblia, porque as pessoas vão perguntar e você precisa saber. Então, na faculdade, as pessoas perguntam, ainda tem uma curiosidade quanto ao cristianismo. Ah, sim e não, né? Tipo, tem gente que tem zero curiosidade. Eu já vivi coisas assim de gente virar e falar assim, ah, descobri que você é cristã, não quero falar com você. E já teve pessoas de falarem, pô, vi no seu Instagram que você é cristã, me conta mais sobre isso. Mas eu acredito no que está escrito na Bíblia e lá está falando que a criação geme com dores de parto, esperando o dia que vão ser revelados os filhos de Deus, né? Então, esperando a volta do Cristo. Então, eu acredito que toda a criação, inclusive as pessoas, elas têm esse anseio por conhecer algo que elas ainda não entendem. Então, eu acho que esse anseio é o que as pessoas têm por Jesus. Eu sinto mesmo, assim, que na faculdade é uma coisa muito visível, assim, que as pessoas estão sedentas mesmo por Cristo. Elas só não sabem que é por Cristo que elas estão sedentas. Então, chega um ponto, assim, que você nem precisa muito procurar as pessoas chegam, assim, até você. E você fala, tipo, nossa, mas não imaginava, sabe? E então, a faculdade foi o primeiro campo que você foi? Primeira experiência missionária? Não, não, a minha, assim, eu sempre fui de igrejas que tinham muitas ações missionárias, assim, de locais. Então, eu era de uma igreja que fazia uma, duas vezes por ano, assim, ações missionárias locais ali nas redondezas da igreja, de, tipo, chamar a galera, principalmente para os cultos, assim, que tem evento e tal, sabe? De panfletar, tal, e falar com as pessoas. Mas acho que a primeira viagem missionária que eu fiz, assim, você pode falar, tipo, missão. Isso aqui foi uma missão. Eu tinha uns 15 anos e a gente foi para Jocum, lá dos Estados Unidos, em São Francisco. A gente foi trabalhar também numa igreja local, numa cidade que chama Felton, também lá em São Francisco. E aí eu acho que muitas chavinhas viraram para mim, assim, quando eu tava na Jocum e eu vi a seriedade do trabalho, assim, da galera, o que eles faziam, como que funcionava de fato o campo missionário. E esse foi meu primeiro contato. E aí desde então eu falei, caraca, eu quero fazer isso algum dia, sabe? Isso que eles faziam lá, né, na Jocum, no caso, assim. O pessoal que era integral. Você teve a primeira experiência que girou a chave para a missão com 12 anos, com 15 a primeira missão. Isso. 3 anos aqui para ir e procurar e fazer. É, para dar uma maturada, assim, nas ideias, né? Aí foi a sua igreja que indicou a Jocum? Como você chegou a Jocum? Não, na verdade, assim, eu ia num acampamento, que foi esse acampamento, inclusive, onde eu senti Deus falando comigo sobre o chamado missionário. E nesse acampamento costumava ter uma viagem missionária anual que chamava Team Mission. E aí, por coincidência, a liderança da Team Mission mudou para a IP Alpha, que é a igreja que eu congrego hoje. E aí eu entrei em contato com eles por meio do acampamento e fiz um treinamento com o pessoal da IP Alpha lá e fiz essa viagem missionária. Então, a ponte com a Jocum foi o pessoal da IP Alpha, que hoje é o pessoal da minha igreja, que é a igreja que eu congrego e passei a congregar lá depois dessa viagem missionária. Que foi lá em Felton. Aí, Isso, a gente passou a primeira semana da viagem missionária numa igreja de Felton, que é uma igreja parceira nossa, também presbiteriana. E o pessoal da igreja de Felton vinha também bastante para o Brasil servir na igreja aqui. E aí lá em Felton a gente serviu na Jocum por um tempo, de São Francisco, e também serviu num acampamento que chama Mount Hermon por uma semana. se, pode, Acampamento lá em Felton também. se puder descrever o que é servir, assim, né? Porque nem todo mundo sabe o que acontece quando vai em missão. Puder falar. São, são vários tipos diferentes de serviço, né? Quando eu falo que a gente serviu na igreja local, a gente, sei lá, tirou reboco de parede, pintou parede, deu aula para criança, chamou pessoas da cidade para irem conhecer o culto de domingo, fez teatro na igreja. Aí quando eu falo que a gente serviu na Jocum, a gente além de fazer, né, as missões urbanas, que é o principal, tipo pregar o evangelho, a gente também fazia ações como, por exemplo, levar chocolate quente na rua e ir conversando com o pessoal da rua, porque lá é muito frio. Levar comida, a gente também, tipo, serviu numa igreja lá dando um café da manhã pro pessoal, né? É uma igreja que chama Glide. Eu não sei se você já viu um filme que chama Em Busca da Felicidade, Procura da Felicidade, que é com o Smith e o filho dele. Aí tem uma igreja que eles ficam numa fila, assim, gigantesca para poder comer, assim, café da manhã, que é uma igreja que dá.
É literalmente essa igreja que a gente foi dar café da manhã, inclusive. Essa igreja que chama Glide. E aí são vários tipos de serviço, né? Na Jocum a gente fazia mais esse, mas cada base da Jocum tem um serviço específico que eles prestam para a comunidade, de acordo com a comunidade. E no acampamento a gente fazia serviço assim de, sei lá, limpar a casa, tirar teia de aranha do teto, sabe, carpinar o chão. É literalmente servir as pessoas no que elas estiverem precisando, sempre como pretexto, né? Porque, tipo, o principal mesmo é pregar o evangelho. É, e você foi para Felton falando inglês, ou não? Não Eu falava? já fui falando inglês. Mas não é empecilho, eu já fui para Bolívia falando só o portunhol mesmo e voltei falando espanhol. Então, o idioma não deve ser um empecilho. Isso, Oi? Não você deu foi pra ouvir. Nossa, travou aí. para a Bolívia fazendo missão. Fui pra Bolívia em missão. Sim, a gente foi fazer missão lá na Bolívia. Quantos anos? Porque com 15 você estava em Felton. Esse foi em 2019, então eu tinha 18 ou 19 anos. Não lembro agora se foi antes ou depois do meu aniversário. É recente. E Cajocum também, como foi essa experiência? Pode. Não, esse não foi com a Jocum, a gente foi para auxiliar missionários que a minha igreja tem, eles são missionários enviados pela IP Alpha, e eles estavam passando por um problemão lá, porque eles tiveram que mudar onde era o lugar físico da igreja deles, e eles perderam muitos membros. E aí a gente foi lá para ajudar tanto a questão de montar mesmo o espaço da igreja, etc., como também fazer missões urbanas e chamar as pessoas para a igreja para participarem do culto, torcendo para que elas virassem membros tipo, assíduos, né, membros mesmo daquela igreja. Então o nosso papel foi mais ir lá mesmo e fazer um trampo para atrair as pessoas para serem membros daquela igreja, né? E aí eram vários trampos diferentes. A gente foi com uma equipe de médicos, dentistas, então tinha assistência odontológica de graça para o pessoal, porque lá na Bolívia é muito caro para você fazer qualquer coisa assim, um dente e tal. Então o pessoal tinha uns dentes bem diferentes, sim. Interessante. Para não falar outra coisa. E o mais da hora dessa igreja é que todos os membros da igreja eram crianças. E daí, então a principal atividade evangelística era um negócio que a gente chamava de tarde feliz, que é quase como se fosse uma EBF. Só que as crianças não estavam de férias, então elas saíam da escola e iam lá para a igreja e a gente fazia atividade com as crianças e pedia para elas trazerem os pais. E aí, tanto é que o culto de domingo da igreja, tipo assim, sei lá, o louvor normal eram músicas infantis, sabe? A pregação normal era tipo assim, um teatro, uma coisa assim mais voltada para crianças mesmo. E as crianças iam trazendo outras crianças que eventualmente traziam os pais, e daí a igreja ia crescendo dessa maneira. Interessante. E então você voltou falando espanhol, não foi falando idioma. Então, Não, não fui, tanto é que no primeiro dia tinha um missionário lá que estava com a gente, que era boliviano, e ele virou para mim e ele falou: escuta, você não quer falar português comigo? Que eu acho que eu vou entender melhor do que esse seu espanhol aí. Mas eu voltei falando espanhol, eu acho, pelo menos. se tiver alguém aqui na live que fala espanhol, por favor, vamos testar o espanhol da Vitória aqui, ver se está apto. Não, por favor. O idioma não é um empecilho assim total, dá para fazer missão sem falar. Nossa, com certeza, até porque na Bíblia não está escrito ide por todo mundo e pregar o evangelho se falares o mesmo idioma, né? Então, com certeza absoluta dá. É óbvio que é super indicado, se você se sente comissionado para isso, você tentar aprender novos idiomas, até porque eu vejo como uma forma de respeito à cultura das outras pessoas. Mas é zero um empecilho, até porque a gente acredita no Espírito Santo que traduz, se necessário, né? Então, é isso aí. E se você não tiver o Espírito Santo, de traduzir a vitória da aula, vocês falem também. É verdade, gente. Eu dou aula de inglês aí, quem quiser aprender. Então, A missão para a África aí, mas ela vai falar depois. é, sim. Essas missões, também você serviu no acampamento, né? Que é criança e adolescente, jovens, Muitos anos, sim. muitos anos. Você tem grande experiência. Travou aí. Mas sim, eu tenho bastante experiência com acampamento, bastante mesmo. Eu
desenvolve esse acampamento, concretiza, porque de fora, né, pensa que missão é sempre para fora. É mais aquele estereótipo, é a África, ou segundo o leste europeu. A gente pensa muito em povos não alcançados, mas os filhos de pais cristãos ainda também não foram alcançados. E você trabalhou diretamente com essa galerinha, né? Sim. Então, foi aquilo que eu falei, né? Óbvio que existem pessoas que são comissionadas, que recebem, nossa, tipo, você vai para tal lugar, você vai trabalhar com povos não alcançados. Não tô falando que isso não existe. Mas quando a gente fala que existe um mandamento claro bíblico, e daí quando você entende esse mandamento, o seu campo missionário passa a ser o lugar onde você tá, é muito verdade, sabe? Então, se você ficar esperando o dia onde Deus vai te enviar para a Europa, ou vai te enviar para algum outro lugar, e você vai ficar aí parado, tipo, talvez esse dia nunca chegue, sabe? Então, a ideia é você pegar toda a oportunidade que você tem de pregar o evangelho e meter o louco, sabe? É, então é isso, a gente vai indo e Deus vai abrindo porta e vai mostrando novos lugares, e o acampamento foi um desses lugares onde Deus mostrou o papel do missionário principal. Inclusive a Ana tá aí, a Ana participa desse acampamento também, é o Jovens da Verdade, para quem quiser saber. Fica em Arujá, aqui em São Paulo. Um dos papéis do missionário é sim pregar o evangelho, mas também nosso papel como cristão é trazer um pouco da cultura do reino e também trazer à luz o que está nas escrituras, né? Porque não é que uma pessoa nasceu na igreja ou nasceu em berço cristão que ela é de fato convertida e conhece de fato o evangelho. E esse é um trabalho muito grande que a gente faz lá no acampamento, porque a maior parte das crianças e adolescentes que vão lá são filhos de pais cristãos ou de pais que entendem que os valores cristãos fazem sentido. E aí eles vão lá e enviam essas pessoas, esses adolescentes. E daí a gente faz esse trabalho mesmo de tipo, trazer cultura do reino e tal, e pregar o evangelho da forma como ele deve ser, sabe? Pelo que você contou, já são várias áreas no campo que você fez, né? Desde formar, formar a igreja, servir, alimento, É, trabalhar com criança, fazer entretenimento para atrair, né? De, de novos membros ou convertidos, né? Então, você, e no acampamento, você cuidava de alguma área ali, mais pregava, dançava, o que você usou, você aprendeu fora, dentro desse acampamento? Muito diferente. o acampamento, tem várias áreas, né? São mundos diferentes, sim. No acampamento você tem uma possibilidade que às vezes no campo missionário você não tem, que é no acampamento você tem uma semana para criar relacionamentos intencionais e realmente se aprofundar na vida daquelas pessoas. O que no campo missionário muitas vezes você não tem essa opção, porque é uma coisa muito rápida, né? Aquela coisa de encontrei você na rua, falei com você, posso orar por você, 5 minutos, deixa eu pegar seu WhatsApp, ou toma aqui esse panfleto, por favor, volta lá na igreja no domingo, sabe? Aquela coisa. Agora, no acampamento, você tem tempo, sabe? Então, eu acho que a coisa principal que você trabalha lá é realmente a questão do relacionamento. Mas, peraí, deixa eu voltar aí na pergunta que você tinha feito. São trampos diferentes, né? No acampamento você acaba trampando também com tudo, porque você trabalha desde limpar o chão até, tipo, recreação, assim, para as crianças. E daí tem várias áreas, né? Tipo, no acampamento eu já fiz muita coisa. Eu já fui acampante, eu já trouxe a palavra um dia, tipo, preguei num culto. Eu já fui líder de quarto, então, tipo, aquela coisa dos relacionamentos, cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes, liderar pequeno grupo, né? Que é mais um espaço onde as pessoas têm para falar e, enfim, muitas coisas. Mas eu acho que o trabalho principal do acampamento é o aconselhamento, pregar o evangelho, formar relacionamentos intencionais e aconselhar segundo o evangelho. Já é outra área também. É, que já é uma área um pouco mais diferente. É muito comum depois do acampamento você continuar caminhando, pelo menos por rede social ou etc., com as pessoas que você conheceu lá.
A Via coreógrafa também, real. A gente também faz umas danças aí e tal, pro pessoal se divertir. Também é Mas no é Ministério. diferente do campo missionário, né? Que no campo missionário geralmente existe já uma base, uma igreja, alguma instituição que já está ali formando relacionamento com essas pessoas de uma forma intencional, acompanhando essas pessoas, e você vai lá, fica um tempo, auxilia essa igreja ou essa base que já está lá, e ora e torce para que o trabalho seja continuado, sabe? Sim. E você só fez essas missões, Vi? Ou tem mais? Não tem mais. Sim. Então teve essa que eu fiz para Felton, nos Estados Unidos, junto com a Jocum, com a igreja lá de Felton e o Mount Hermon, que é o acampamento, em 2016. E em 2019 eu fui para Bolívia, junto com o pessoal da presbiteriana, né, da minha igreja. E daí eu fiquei um tempo meio off, até porque faculdade, trabalho, etc. Depois você não tem férias, teve pandemia, tipo, muitas coisas acontecem no meio da nossa vida. E de viagem mesmo eu voltei a fazer agora esse ano com o pessoal da Escola Patmos, @Escola Patmos aí, se vocês quiserem ver. Eu fui convidada por uma amiga muito querida, inclusive, chama Patrícia Oliver, não sei se você conhece. É, É esposa de um amigo querido meu aí também. É esposa do Gil, gente, pra quem não conhece. E aí a gente fez algumas viagens missionárias com eles mais curtinhas, né? Esse ano, então, a gente fez um impacto evangelístico em Santo André, aqui em São Paulo, que foi muito massa, foi mais missões urbanas mesmo, servir em comunidade, encontrar com pessoas no shopping, na rua, etc. Depois a gente foi numa aldeia em Mongaguá e trabalhou lá também com o pessoal. Depois a gente foi para o Morro do Borel e daí foi junto com o pessoal da Jocum. E agora a gente vai voltar na aldeia de novo, vai ser muito bom. Mas o pessoal da Patmos faz várias viagens, né? Eu fiz essas convidada com o pessoal da Patmos, ainda não sou aluno deles. mas são campos diferentes também, né? Urbano, em Santo André, aldeia de índio e Então, Borel. são campos muito diferentes. Mas foi o que eu falei, Deus vai chamando e a gente vai indo, porque é indo pelo mundo pregando o evangelho, né? Então, onde tem oportunidade, a gente vai. E, e é mais ou menos isso. E onde estiver precisando de trampo, de mão de obra, a gente está indo para trabalhar, para fazer o que for necessário. Então, se precisarem de gente para ir limpar o chão, a gente vai limpar o chão e pregar o evangelho para quem estiver lá junto limpando, sabe? Ou para quem for usar o chão depois. Então você usou as mesmas estratégias em todas essas missões? Eu sempre formando, entretenimento, ou não? Foi de Não, outras. não, as estratégias são todas diferentes. Eu acho que a principal, não vou dizer estratégia, mas o principal pensamento, que é o que eu sempre tenho quando eu saio em missão, é a convicção de que eu tenho de que, tipo, a obra é do Senhor e ele é o maior interessado. E eu sou só uma ferramenta que está sendo usada. Porque eu me disponibilizei, mas poderia ser qualquer pessoa. Então, a principal mentalidade é essa, de existem pessoas que Deus quer encontrar e eu estou indo só para encontrar essas pessoas. E isso facilita um pouco, porque tira um pouco do peso, da necessidade de eu ser alguém, ou de eu falar alguma coisa, ou de eu fazer alguma coisa. Eu tô lá realmente só para servir. Se eu sou uma ferramenta, eu tenho que ser usada. Né? Mas as estratégias são diferentes, vai depender muito do público. Então, depende se é um público mais sênior, se é um público mais jovem, se são pessoas que são mais próximas da minha realidade, se são pessoas que estão numa realidade muito distinta da minha. Então, às vezes, a minha estratégia é tentar me aproximar da realidade daquela pessoa ou tentar conhecer a cultura. Às vezes, a minha estratégia é servir as pessoas porque elas precisam muito de alguma coisa, ou de serem servidas, ou de serem amadas. Às vezes, a estratégia é fazer recreação, porque é através das crianças ou através dos adolescentes que a gente vai alcançar as pessoas. Então, depende. Cada campo é diferente e cada estratégia também é diferente. E as estratégias vão de acordo tanto com as experiências, né, de quem está liderando, de pessoas que vivem isso,
né, e vivem disso, e estudam isso, quanto, tipo, o próprio Deus mesmo que dá a estratégia e mostra pra gente o que a gente tem que fazer, porque às vezes a gente tem uma ideia também montada do que a gente sabe que dá certo, e chega lá e, tipo, é uma realidade completamente diferente. Sim. Então, essas viagens têm programado alguma outra? Ah, eu tenho sim programado uma outra, mas eu não sei se eu tô pronta pra divulgar ainda. Né? Mas eu tenho sim programado uma outra aí. Ó, então, e daí, vai orando para confirmar para a Vitória liberar aí para gente, Não, se possível, né? confirmado tá, entendeu? Agora, se eu, quando eu for compartilhar, eu talvez compartilhe quando for um negócio assim mais certo. Tipo, galera, tô no avião. Ou não, quem sabe eu compartilho antes. Eu não sou muito de ficar compartilhando as coisas da minha vida, assim, nas Pô, redes sociais. se Talvez for eu de avião, precise começar. se for de avião, vai ter que colocar aquele áudio lá. Vou viajar de avião. É o meu pai. Mas, É. é, galera, eu conheço a Vitória, tipo assim, muitos talentos. É um bombril aí, mil e uma utilidade. Ó, coreógrafa é nova pra mim, eu não sabia, hein? Então, Você precisa obrigado aí. ver, precisa ver. Entretenimento, ela fez a missão junto com a minha esposa, que eu fiquei sabendo. Então, teatro, elas ensaiaram meio por cima aqui, eu vi. Mas ela canta muito bem, prega, limpa chão, faz comida. Então, tipo assim, isso eu já vi ela fazendo. E, Uhum. cara, liderando, ela assume responsabilidade. Se ninguém tá fazendo, ela vai. Ela tem essa perspicácia aí. Olha lá, ela mesma. Prega muito bem, ela é muito boa com as palavras. Escreve também. E, gente, desenha ainda por cima. Ela tem arte. O logo que ela fez é brincadeira, assim, sabe? Então, a Quem sabe eu Vitória, compartilho aí, né? Quando for um logo oficial, a gente compartilha. pô, não é oficial. Pô, galera, vocês Não, que. não, não, mas não tem problema falar não. É só porque quando eles quiserem lançar oficial, aí a gente compartilha. Mas é. Ah, pois é, né? Tem gente que. Eu não sou boa de matemática, então eu tinha que ser boa em alguma coisa, entendeu? E Deus falou assim, ó. E É uma, artes, filha, pode ir. e uma A gente coisa foi. é. E ainda, cara, tem idioma, ensina idiomas. É bom com crianças. Meus filhos amam a Vitória. É impossível não gostar da Vitória, né? Ainda não achei alguém que não goste da Vitória. Ixi, Então, tem uma fila aí. Depois eu... É brincadeira. tem a Ana Carol aqui só confirmando os seus multitalentos. Né? De trincheira na missão. Ixi, calma aí, que um dos talentos que eu não tenho é enxergar. Se é que enxergar, você é um talento, né? Pois é. Sem enxergar, já faz tudo que faz, imagina. Para nossa condenação aqui, os meros mortais. Mas teve uma missão assim que abalou muito você, Vitória? Eu, tipo, é sempre de boa. A Vitória travou, o filho. Gente, eu acho que caiu aqui a Vitória. Ou eu a Vitória.